Nas Curvas do S, uma viagem pelo social. Outro dia eu estava passeando na rua, né, e uma senhora gritando meu nome, dizendo assim: padre, eu queria te agradecer. Meu filho não está tendo alergias, né? Melhorou a questão respiratória dele, que ela era remédio médico. O projeto ele passa a ser uma porta de entrada para esse direito que já existia, mas que as famílias ainda desconheciam. Além da pasta do esporte. É muito além da pasta do esporte. Preconceito e estereótipo em relação às pessoas 50 a mais, né? Não é nem, acho que 45 já começam as empresas a desinvestir na carreira e desacreditar desse profissional, e em processos de seleção nem sequer esses currículos são considerados. No último episódio do Papo Residência, vocês ouviram um pouco sobre a parte ambiental do ESG, mas nessa sigla tudo está conectado e não dá para pensar em uma sociedade sustentável apenas com foco no meio ambiente. E é aí que vem a segunda letra do tripé, o S, que tem recebido cada vez mais atenção no mundo corporativo. É pelas curvas do S de social que a gente viaja hoje. Atenção, senhores passageiros, com destino a Linhares e Boa Esperança, favor embarcar na plataforma do episódio número 3. Vamos falar sobre o engajamento de um padre em Boa Esperança que mobilizou uma comunidade. E vamos destacar também um projeto social em Linhares que aponta um caminho melhor para os jovens. Tudo integrado ao S. Mas antes, uma parada estratégica para as informações iniciais. O social do ESG está conectado às ações de desenvolvimento econômico que vão além do cumprimento da legislação e da geração de empregos. Ele alcança também a qualidade de vida de diferentes pessoas, grupos e comunidades. Nesta rede que joga a favor do coletivo, as empresas destinam parte de seus lucros em investimentos para projetos sociais. A ideia é transformar realidades, principalmente a de pessoas socialmente vulneráveis, a partir do desenvolvimento econômico ou cultural. Nos últimos anos, a responsabilidade social das empresas é um tema cada vez mais em destaque. Mesmo que nem todo cidadão consiga promover mudanças sociais em larga escala, ele sempre tem o poder de escolher empresas que apoiam projetos e promover benefícios na esfera pública. Agora que você conhece um pouco mais do nosso tema, é a hora de dar partida. Eu sou o Vitor Recla. E eu, João Vitor Castro. E este é o terceiro episódio da segunda temporada do Papo Residência. Papo Residência, segunda temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta está de volta. Nesta nova temporada, o tema é Mundo ESG, o que muda para você. Vamos começar pela cidade de Boa Esperança, norte do estado. Terra da nossa ilustre companheira de residência Lívia Bonato, que participou do primeiro episódio deste podcast. João, fiquei sabendo de uma história muito bacana sobre um padre que mobilizou uma comunidade e realizou uma ação social a partir de um efeito ambiental negativo. Conta mais sobre isso, João. Pois é, Vitor. Essa história começou 5 anos atrás com a percepção de um problema ambiental que estava afetando a saúde da população de Boa Esperança, que fica a 258 quilômetros da capital Vitória. Mas eu acho melhor a gente chamar outra pessoa para começar a explicar isso pra gente. Bora pra Boa Esperança trocar uma palavrinha com o Padre Romário, Vitor? Bora! O movimento ele se deu a partir da constatação, né, de uma situação que já vinha acontecendo na região ali. Boa Esperança, Pinheiro, já acontecia em Vila Valério, Nova Venécia, Jaguaré. É a prática da dispersão de agrotóxicos por via aérea, né? Então, em Boa Esperança não tinha esse conhecimento, não. E foi em janeiro de 2017, praticamente, assim, precisando, né, a data, né, o ano. Aí eu presenciei uma aeronave, né, dispersando agrotóxicos, né, sobre uma lavoura e próximo a uma vila, né, chamada Quilômetro 20. Né, muito próximo aquilo da população, escolas, né? Era um dia de domingo. Então, assim, eu fiquei muito chateado com aquilo, nervoso. Falei, gente, é um absurdo a situação daquela, né? Aí eu estava indo celebrar a missa, eu desci do carro, ia fotografar, mas eu
acabou saindo melhor ainda que eu filmei a aeronave, né? Então, aqueles jatos de veneno sobre a lavoura. Você sabe muito bem que próximo a uma vila, né? E, então, o vento ele leva aquilo ali. E aí o padre Romário começou uma série de conversas, falou com o prefeito e eles mobilizaram a sociedade e apresentaram um projeto de lei de iniciativa popular para proibir a pulverização desses produtos por aviões. Acontece que muitos vereadores eram aliados do agronegócio e tentaram derrubar o projeto. Além disso, o padre Romário contou que um representante do Ministério da Agricultura foi enviado para Boa Esperança para negociar contra a aprovação da lei. Mesmo assim, no dia da votação, o povo se juntou em frente à Câmara de Vereadores com uma réplica do avião, protestou e a lei acabou sendo aprovada por unanimidade. Depois disso, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola ainda entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a Lei de Boa Esperança, mas o ministro Gilmar Mendes arquivou o caso em 2020. Com isso, Boa Esperança foi a 4ª cidade capixaba a proibir a pulverização aérea de agrotóxicos. Outro dia eu estava passeando na rua, né, e uma senhora pegou e foi correndo atrás de mim e gritando meu nome, dizendo assim: padre, eu queria te agradecer. Meu filho não está tendo alergias, né? Melhorou a questão respiratória dele, que ela era remédio médico. Com certeza tem melhorias, né, na saúde da população, né? Com certeza. A gente vê pessoas com problema de pele, garganta, outros males também respiratórios, que a gente pelo menos não ouço falar. Eu cheguei até o hospital, né? Na época, ali de Boa Esperança, uma pessoa que trabalha lá dentro, que não quis se identificar, né, na época, né, não quis expor o nome dele, o número de casos de pessoas intoxicadas ali era muito alto. Certamente tem melhorias extraordinárias. João, mas o lançamento de agrotóxicos é uma questão ambiental. Por que isso se aplica no S de ESG? Pois é, na verdade, toda a sigla ESG está muito conectada. Os problemas ambientais e os sociais estão muito ligados, assim como os sociais e os de governança. Mas isso é papo para outro episódio. O que faz esse caso entrar no nosso tema é a conscientização de que um problema de natureza ambiental estava causando impactos negativos na qualidade de vida da sociedade como um todo. E a partir disso, o padre Romário conseguiu mobilizar muita gente para lutar pelo seu direito e solucionar esse problema coletivamente. Segundo o padre Romário, desde a implementação da lei, muitas pessoas já o procuraram para dizer que tinham melhorado de problemas respiratórios e alergias, por exemplo. Que massa, João! Então eu também já sei de outro caso aqui no estado que está dentro do nosso tema. Bora para Linhares? Já vai levar a gente para sua cidade, né, Vitor? Exatamente, João. Pé na estrada rumo à Terra do Cacau, onde existe um projeto social muito bacana coordenado por Nemias Santos, um multicampeão no futebol, e que agora contribui de forma social na vida de mais de 200 crianças e adolescentes no bairro de Bebedouro, em Linhares. Ah, é? E como que ele funciona? O Nemias e a turma da Associação Campeões de Vida são agentes transformadores através do esporte? A garotada deve curtir demais um futebol com os amigos. Bora ouvir o que o Nemias tem a dizer sobre o projeto? Bora! O projeto ele tem o princípio básico da profilaxia, da drogadição e da violência. Então, o esporte sendo utilizado como ferramenta para a gente mitigar os efeitos, né, desses males. Quando a gente não consegue evitar, a gente tenta mitigar os efeitos. Então, o esporte tem uma capacidade maravilhosa de produção de endorfina. E o princípio é exatamente esse, usar analgésico, que é a terminologia INA, né, no combate às outras INAs, que também são analgésicos, mas de forma benéfica. As outras INAs, como a heroína, cocaínas e outras INAs, elas acabam detonando completamente o ser humano, o corpo e tudo, né? E a endorfina, ela tem essa capacidade de produzir coisas boas para o corpo, para a mente e para a sociedade. O projeto foi convidado pela Secretaria de Segurança Pública para se instalar no bairro de Bebedouro, em Linhares, por conta dos altos indicadores de violência na região e utilização do complexo esportivo no bairro, recém-inaugurado na época. O projeto surgiu na cidade de Rio Bananal, que fica ao lado da cidade de Linhares, onde a associação conseguiu atender 470 crianças em um único ano. Então o futebol é a única oficina esportiva que o projeto atende, né, Vitor? Sim, João, mas através do futebol, as crianças e adolescentes que participam da Academia Capixaba de Futebol conseguem ter acesso a outras práticas.
E eles também desenvolvem outras atividades que são importantes para crescerem como cidadãos. Bom, aí nós trabalhamos em 5 pastas, tá? A segurança pública, diretamente na profilaxia da drogadição e da violência, que estão vinculadas, e a mitigação de seus efeitos. Na pasta da educação, toda criança que está no projeto, ela obrigatoriamente tem que estar inserida na escola, é feito um monitoramento dos boletins escolares, um acompanhamento de toda a evolução dele escolar. Então, há um diagnóstico quando há necessidade de uma intervenção ou não, né? Cria-se oportunidades para aqueles que demonstram ter maiores capacidades de estudo. E isso é muito importante. Nós temos alguns parceiros que distribuíram bolsas de estudos exatamente porque algumas crianças demonstraram que têm mais interesse por estudo e mereciam ter outras oportunidades. Então essa é uma pasta importante. A pasta da saúde, né? Toda criança ela tem uma consulta médica no ingresso dela. A doutora Virgínia hoje é quem faz esse trabalho voluntariamente. E é monitorado, né? Essa criança ela é monitorado pela médica e quando detecta-se alguma necessidade especial, há um encaminhamento para um especialista, e já aconteceu, né? Problemas de TDAH, problemas de crescimento, então algumas anomalias que foram detectadas nesses exames iniciais. Tivemos um diagnóstico extremamente baixo de vitamina D, apesar de estarmos tão expostos ao sol. Então, foi um diagnóstico importante na área da saúde. O combate à obesidade, né, e à subnutrição. Então, aí a gente já vai diretamente para a segurança alimentar. Então, tem uma coisa relacionada à outra. Tá? Nós estamos aí atuando, além da educação, além da saúde, além da segurança pública, diretamente com assistência social. Então, todas as crianças estão referenciadas ou contra-referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social Local, que seria os CRAS, no caso de Bebedouro, o CRAS local, e essas famílias passam a conhecer direitos que elas nem conheciam. Então, ter acesso a alguns direitos. E isso é uma tarefa extremamente importante. O projeto ele passa a ser uma porta de entrada para esse direito que já existia, mas que as famílias ainda desconheciam. Além da pasta do esporte. É muito além da pasta do esporte. Bom, João, a gente consegue perceber que nunca será só futebol, né? Além disso, o futebol ainda pode ser uma saída da marginalização para crianças e jovens de acordo com seu contexto de vivência na sociedade e, por isso, um meio de inclusão social. Bom, o esporte em si já além de uma ferramenta extremamente importante, porque todas as crianças que estão lá, elas estão voluntariamente, ninguém foi direcionado para lá obrigatoriamente, por uma força de lei, por uma medida protetiva, nada disso. Todos que estão lá estão absolutamente voluntários. Não, eu gosto de participar. E isso traz uma força completamente diferente quando você impõe uma medida. E com isso, ele se submete à primeira disciplina. Então, a cumprir ordens, cumprir horário, tem uma série de disciplinas que são inseridas nesse processo e ele assimila isso com mais facilidade por prazer de estar ali. O futebol, ele é uma profissão e o esporte também desencadeia uma série de outras profissões. Assessoria de imprensa, fisioterapia, medicina esportiva, direito desportivo. Então tem uma série de outras profissões que estão alencadas ali e não necessariamente só para o atleta de futebol. Então tem a arbitragem, a organização, a administração, gestão, marketing esportivo. Então tem uma série de outras profissões. Aquele que não se desenvolver profissionalmente para a profissão de atleta, ele pode se desenvolver e estar estudando para então estar encontrando o seu mercado de trabalho. E isso é fantástico. Isto é uma ferramenta muito poderosa e realmente traz transformações grandiosas para a comunidade. E, Vitor, esse projeto em Linhares tem um amparo financeiro de empresas da região? Sim, é o S do SG marcando presença, João. A Academia Capixaba de Futebol possui patrocínio e apoio de grandes empresas do nosso estado. E o Nemias vai falar melhor sobre a relação do projeto com essas instituições.
O projeto ele nasce de 3 forças. A parte associativa, que é a Associação Campeões de Vida, formada por cidadãos do bem que querem fazer aquilo bem feito. Ponto. Mas essa associação ela não tem a verba e nem a estrutura necessária. Tem a boa vontade e a qualificação. Aí a gente tem que ter como parceiros o governo, que normalmente está com o poder da estrutura, mas nem sempre tem a mão de obra envolvida com a necessidade que precisava. Às vezes tem a mão de obra, mas não está tão envolvida e não tão capacitada como o associativo. E aí os dois sozinhos também não conseguem. E aí nós precisamos do terceiro pilar, que é a iniciativa privada, quem detém o poder financeiro. Esse poder financeiro não pode ser de qualquer forma. Então, o poder público também tem a renúncia fiscal e aí condiciona, né, a associação ao uso de um dinheiro que foi renunciado pelo governo, mas aportado pela iniciativa privada. Então nós temos sim algumas empresas e estamos hoje aptos a captar recursos via lei de incentivos, via patrocínio direto, via doações. Então todas essas fontes, ela nos dá alguma capacidade de gestão financeira. E apesar de não conseguir mensurar a quantidade de crianças e adolescentes alcançados pelo projeto, o Neemias relata a importância desse trabalho na comunidade e destaca alguns feitos que já foram conquistados. Eu não consigo mensurar. Seria mais interessante, na verdade, ouvir aí da comunidade, né? Eu vou dizer o seguinte, cada estrela que a gente jogar de volta no mar, naquela ilustração, né? Para aquela estrela fez diferença, né? Não vamos conseguir resolver o problema de todas que estão na beira-mar. Mas para aquela que foi lançada de volta ao mar, para aquela fez diferença. Em Bebedouro tem uma ilustração, uma figura, né, que teve a mãe esfaqueada pelo pai na sua frente, a casa queimada, os documentos todos queimados, e esse jovem, essa criança, foi lançada numa comunidade completamente sem documento e nessa situação de vulnerabilidade familiar. Hoje, ele é um atleta e muito bom, respeitoso, educado. E aí eu virando para na área de segurança, um colega do Exército, e aí comentando com ele, não é o que ele virou, é o que ele deixou de produzir de violência contra quantas outras famílias se ele não estivesse no projeto. Vitor, o Neemias disse que não consegue mensurar números, mas aqui a gente tem alguém que fez parte do projeto. Conta aí pra gente como que você participou dele. Pois é, João. Eu entrei na Academia Capixaba de Futebol em 2014 e através do projeto pude realizar o meu sonho de jogar futebol fora do país. Apesar de não ter me tornado um jogador de futebol, lá nos Estados Unidos eu despertei o desejo de ser jornalista e aqui estou. Que histórias incríveis! E a gente acabou de ouvir alguns projetos e iniciativas que surgiram da própria sociedade para impactar a vida das pessoas. Nós quisemos começar com essas mobilizações porque o tema da nossa temporada é o que muda para você no ESG. Mas hoje em dia essas iniciativas não são feitas mais exclusivamente dessa forma. Grandes empresas também têm se dedicado a colaborar com o desenvolvimento social por entenderem que esse é um dos pilares da sustentabilidade e que uma sociedade mais desenvolvida e diversa também é boa para o ambiente de negócios. Mas nem sempre foi assim, né, João? Ainda hoje nós colhemos os frutos da negligência que o mercado costumava ter nessa área. Segundo um levantamento realizado em março deste ano pela consultoria iDados, com base em estatísticas do IBGE, as mulheres ganham em média 20,5% a menos do que os homens. Essa desvantagem permanece até mesmo quando se comparam trabalhadores da mesma idade, escolaridade e ocupação. Quando a gente fala em etnia, a disparidade salarial é ainda maior. Entre negros e brancos, a diferença é de 31%, de acordo com a última síntese de indicadores sociais do próprio IBGE. Pois é, e com relação aos cargos de chefia, um estudo da Grant Thornton mostrou que 38% dos cargos de chefia no Brasil são ocupados por mulheres. E quando vamos para a análise racial, os números são ainda piores. Segundo a pesquisa Racismo no Brasil, do Instituto Locomotiva, só 22% dos cargos de chefia são exercidos por pessoas pretas ou pardas. A desigualdade salarial fica mais exposta quando pensamos nas mulheres e nos negros, porque esses dois grupos representam a maioria da população brasileira.
Mas não só as mulheres e os negros que são prejudicados pelo preconceito e as condições históricas desiguais. Indígenas, amarelos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiências e até mesmo os trabalhadores mais velhos também são vítimas das injustiças sociais. E é responsabilidade de todos, inclusive das empresas, corrigir isso. Por isso, o S do ESG é tão importante. Afinal, não existe sustentabilidade de um pé só. E por falar em trabalhadores mais velhos, que tal conversarmos com uma pessoa que trabalha diretamente com a inclusão ou reinclusão de trabalhadores acima dos 50 anos no mercado de trabalho, Vitor? Outra viagem? Até parece que você não está acostumado com as 3 horinhas de Linhares para Vitória. Bora, já já a gente chega em casa. Mas dessa vez, a viagem vai ser um pouco mais longa, e acho que não vamos continuar de ônibus, João. O DDD dessa conversa é 011. Partiu São Paulo? Vamos falar com Patrícia Sá, Head de Marketing e Comunicação e coordenadora da formação em longevidade da Fundação Getúlio Vargas, que vai explicar para a gente como a inclusão de pessoas com idade mais avançada e a diversidade nas empresas são essenciais no aspecto social e como se relacionam com as práticas ESG. Tempo, vou te fazer um pedido. Tempo. Uma das agendas mais importantes que você tem hoje em dia dentro do ESG é a questão da diversidade. Eu acho que é difícil qualquer empresa hoje em dia cuja área de gestão de pessoas ou sustentabilidade não esteja formalizando, né, uma área, um grupo de trabalho, ou pelo menos práticas voltadas para a diversidade. Mas o que a gente vê é muita diversidade voltada para a questão de gênero, para a questão de orientação sexual, pautas raciais, e estranhamente ainda é muito incipiente a questão geracional, sendo que isso é mais curioso ainda quando a gente pensa que a pauta geracional ela é transversal, ou seja, ela percorre todos os outros marcadores sociais, porque todos nós, independente de raça, de orientação sexual, de gênero, vamos ser velhos um dia. Então essa deveria ser a pauta mais democrática e abrangente dentro das agendas de diversidade. Só que, infelizmente, não é o que a gente vê ainda no dia a dia das empresas, talvez por um fenômeno de uma juniorização da gestão, onde você, por ter gestores muito jovens cuidando dessas coisas dentro da empresa, ainda não caiu a ficha deles, né, de que isso vai ser um problemão para as empresas nos próximos anos. Pessoas mais maduras enfrentam preconceito de idade no mercado. O etarismo é o termo que se refere à discriminação contra pessoas baseada no estereótipo de idade. Ele costuma afetar principalmente as pessoas das faixas etárias acima dos 40 ou 50 anos. Mas a Patrícia explica a importância da contratação e reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. É importante porque a gente sabe que a gente está vivendo um período, né, em que há muito preconceito e estereótipo em relação às pessoas 50 a mais, né? Não é nem, acho que 45 já começam as empresas a desinvestir na carreira e desacreditar desse profissional, e em processos de seleção nem sequer esses currículos são considerados. Então, é muito importante isso, porque nós estamos lidando com um fato que é inegável e estatístico, que é a inversão da pirâmide etária populacional. E isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno global, isso já estava mapeado lá atrás como mega tendência pela ONU, e o envelhecimento populacional, e aqui o Brasil é um dos países onde esse fenômeno está acontecendo de forma mais acelerada. E aí, do momento que você tem uma expectativa de vida que em média te dá mais aí uns 20, 30 anos de uma vida onde você vai precisar pagar boleto, em bom português, né? Portanto, você vai ter que continuar gerando renda, ou vai precisar de mais anos para acumular um patrimônio para te sustentar lá na frente por um período maior.
significa que essas pessoas elas vão precisar ter trabalho, nem que seja se voltando para o empreendedorismo, que é o que está acontecendo atualmente. Uma vez que o mundo corporativo não te dá possibilidades, essas pessoas extremamente experientes que estão sendo ejetadas do trabalho formal estão recorrendo ao empreendedorismo, então ou abrindo negócio, ou se tornando consultores, ou se tornando acadêmicos, né, professores, pesquisadores. Essa é a realidade que a gente vive atualmente. E João, vale lembrar que essas pautas não são comuns nas empresas, o que é um erro das corporações, pois esses profissionais, segundo a Patrícia, por serem mais experientes, podem auxiliar os mais jovens em questões, por exemplo, que envolvem inteligência emocional e gestão de crises. Então, Vitor, essa inclusão de profissionais com 50 anos ou mais deve crescer nas empresas em 3 anos. É o que aponta um estudo realizado pela Maturiei, empresa especializada no mercado 50+. O discurso do mercado sobre a importância do tema não condiz com a prática, uma vez que faltam ações concretas das organizações. Segundo Patrícia, apesar dessas pessoas terem um custo maior, as empresas têm benefícios com a contratação e reinserção desses profissionais, e com isso terão de se reestruturar e se adequar para esse mercado. Olha, não tem nenhuma dúvida que a gente vai ter que mexer nas estruturas atuais. O profissional mais velho, ele é mais caro, não tem jeito. Se ele é mais experiente, ele já vai ter um padrão salarial mais alto. Infelizmente, os cálculos atuariais de um plano de saúde, por exemplo, penalizam a empresa porque ele se torna uma pessoa cara, também em termos dos benefícios. Então, o mercado vai ter que estruturalmente mudar também, né? A idade de aposentadoria hoje, 60 anos para uma política, né, nacional de idoso. Você vê, eu tô com 58 anos, eu daqui a 2 anos vou fazer 60. Eu não sinto ter a menor necessidade de ter uma vaga especial reservada para mim dentro do shopping, vaga de idoso. Claro que eu vou adorar ter o privilégio, mas dizer que eu preciso disso fisicamente não me faz falta, né? Eu sou um exemplo de pessoa que entrou numa empresa, eu entrei na minha empresa atual aos 57 anos, então eu fui recrutada pela empresa mesmo sendo madura, e isso tem no mercado, mas a gente vai ter que mudar esse estado de coisas, porque você tem custos agregados para todos os lados. Uma pessoa que vai se ausentar também porque está com filhos pequenos, ela vai gerar um período menos produtivo dentro da organização. E hoje já começa também a surgir a figura que é chamada geração sanduíche, que normalmente são millennials agora, que eles estão espremidos entre os filhos pequenos e os cuidados de pais idosos. É comum, às vezes, que você tem, inclusive, pessoas que têm que abandonar o trabalho e passar a viver da renda dos pais, porque não tem com quem deixar pais dependentes, com problemas de saúde e tal. Então, essas pessoas ficam comprimidas, né, entre cuidar de filho e cuidar de pais. E isso também tem impacto direto dentro das empresas. As empresas não sabem lidar com esse tipo de questão, não sabem lidar com a questão da colaboradora na menopausa, não sabem lidar com novos formatos. Aliás, a legislação dificulta isso também, novos formatos de relação trabalhista, onde essas pessoas pudessem sair da organização, mas continuar prestando serviços ou part-time, né, ou com uma outra forma de contratação. Hoje, tudo dificulta a permanência ou o ingresso dessas pessoas mais velhas. Mas o que elas trazem de vantagem? Produtividade, né? E às vezes, se ela já tem patrimônio, ela não está indo nem pelo salário, ela está indo pelo desafio, porque o salário já não é aquela coisa tão determinante, porque essa pessoa, bem ou mal, já tem o patrimônio dela, já está com os filhos criados, já tem o imóvel próprio, então ela está querendo trabalhar
não mais para um crescimento salarial pela renda em si, mas sim para continuar ativa, né, continuar produtiva. Ufa, viagem concluída. Hora de desfazer as malas e liberar o assento para o pessoal do próximo episódio. Será que a gente pode soltar uma prévia do que vem por aí, João? Uma prévia eu não sei, Vitor, mas vou deixar uma pergunta aqui no ar. Você sabia que as práticas sociais de diversidade têm tudo a ver com governança? Essa eu vou deixar para a Nari e para o Atílio, que vão falar da última letra do ESG. Valeu, João! Valeu, Vitor. Até a próxima. Este podcast foi produzido, roteirizado e gravado por João Vitor Castro e Vitor Recla, alunos do 25º curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. A sonoplastia ficou a cargo de Davidson Borges e a coordenação da temporada está nas mãos da editora Andréa Pegoretti. Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: Mundo ESG. O que muda para você? Patrocínio: ArcelorMittal, Suzano e Vale.